Boa noite! Se liga só nesse som. The Power of Love. Vamos entrando, galera. Sejam bem-vindos. O pessoal vai começando a entrar, a gente vai aquecendo. Hoje nossa live com o ilustríssimo Felipe Duarte, que já está presente aqui na sala. Felipe, eu vou te pedir para acessar aqui a câmerazinha que está aí embaixo, solicitar a conexão para a gente poder entrar. Enquanto isso, um salve, uma boa noite para todo mundo aí. Jonas, quanto tempo eu não te vejo? Leonardo, Zé Lucas, meu querido Zé. Cara, que bom te ver por aqui. E tantos outros, tá? Muito boa noite para todos vocês. Vamos aceitar aqui a solicitação. Vamos ver se isso aqui já deu certo ou está quase dando certo. Ahá, boa noite! E aí, como é que você tá, Boa noite. Felipe? Tudo bom, Gustavo? Boa noite. Tudo Deixa eu ótimo. baixar o som aqui que eu fico meio empolgado aqui com esse som enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar. E, poxa, bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite. Hoje Eu que... aqui o nosso tema é uso capião. E eu gostaria de pedir para você, Felipe, como é o nosso primeiro encontro, gostaria de pedir para você se apresentar para todo mundo aí que está vindo do lado de cá. Depois eu faço a mesma coisa para o pessoal que está aí do lado de você. Boa noite, Gustavo. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Duarte. Eu sou advogado. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Atuo há mais ou menos quase 10 anos. Atuo exclusivamente com direito imobiliário e direito notarial e registral, né, que é a parte de cartórios. Sou presidente aqui da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB aqui da comarca. E, bom, acho que é isso, né? Legal, legal. É um prazer, uma satisfação enorme ter aqui pessoas tão ilustres. Eu sou um grandíssimo simpatizante das pessoas de Minas, porque eu, quando fui juiz no Rio de Janeiro, trabalhei em Búzios, lá é a praia dos mineiros. É. Então, minha equipe era praticamente inteira composta de mineiros. Tá aí a Rita, que está na sala, não me deixa mentir. Os demais que estiverem aí me ouvindo diretamente de Búzios, região dos lagos, um salve, porque tem muito mineiro por lá. O Eu, pessoal, como o já. pessoal de Juiz de Fora vai muito para Búzios, muito para Cabo Frio, aquela região toda. Muito. É, Demais, bastante. dominam, É. dominam. E eu trabalhei lá por 7 anos como juiz. Eu entrei na magistratura em 2012, eu fui advogado aqui em São Paulo antes disso, mas entrei para a magistratura no ano de 2012 e acabei ficando até prestar um outro concurso, voltar para o interior do estado de São Paulo. Moro hoje na cidade de Campinas, de onde eu estou falando nesse momento. Atuo como registrador de imóveis na comarca de Aguaí, fica mais ou menos 1 hora de distância aqui de Campinas. Eu costumo brincar que a Campinas pertence à megalópole, né, à região metropolitana de Aguaí, mas na verdade Aguaí é uma cidadezinha pequenininha. A gente tem lá um cartório modesto e que está melhorando a cada dia. E uma das coisas que a gente tem lá no cartório, por que não, é a questão da uso capião. A gente recebe tanto os mandados de registro de uso capião judicial, quanto a gente também processa e tem começado a deferir aí alguns pedidos. Já tinha alguns pedidos deferidos e registrados antes da minha chegada ali no cartório. Agora, com a minha chegada lá, tem alguns outros em tramitação e também recebendo registro. Eu já da época que eu era juiz, confesso que tinha uma frustração grande com a ação de uso capião, porque era uma ação de tramitação extremamente lenta. Tudo bem que era uma vara de competência concorrente, complexa, eu tinha réu preso, réu solto, criança, idoso, e na ordem de prioridade, né, o imóvel não vai sair correndo. Mas era muito frustrante também perceber que as pessoas não sabiam muito o que estavam fazendo ali. Na verdade, nem eu, como juiz, na época que comecei, sabia muito o que tinha que fazer naquela ação. E depois, com o tempo, a gente vai meio que pegando essa manha, esse macete e vendo, ora, realmente, dessa maneira que está instruído aqui o feito, fica difícil. E a mesma coisa eu sinto hoje um pouco na usucapião extrajudicial. Você, como advogado, eu imagino que deve ter outros tipos de problema. Quais são os problemas que você enfrenta, o Felipe, com a usucapião?
Então, a uso campeão extrajudicial, quando tudo começou, vamos colocar aí, quando mudou o Código de Processo Civil, que veio a questão da ata notarial, né? Lembrando que a ata notarial não foi criada agora, mas ela veio à tona mais para todo mundo através do CPC, né? Aí veio aquela possibilidade de fazer a ata notarial para fins de uso campeão. Assim que a lei veio, né, que o CPC foi alterado e essa novidade chegou à tona, aqui na minha região, a gente enfrentou muita dificuldade junto aos tabelionatos de notas, por quê? Isso coisa de, sei lá, 5 anos atrás, 4 anos atrás, talvez por aí, a dificuldade toda era de como se cobrava a ata notarial para fim de uso campeão. Porque eles precisavam o tribunal precisava regulamentar isso aqui em Minas, né? Enquanto não se regulamentava, a gente ia no tabelionato de notas, porque a gente precisa fazer uma ata notarial para poder instruir, né? Não tem, né? Não tem discussão. Aí o tabelionato, não, peraí, isso aqui não é assim, não, tem que ver e tudo mais. Essas foram as dificuldades iniciais. A Foi muito insegurança é muito difícil. grande porque os emolumentos, no fim das contas, eles têm uma natureza tributária, têm a natureza de taxa, e aí o registrador e o tabelião ficam com a espada na cabeça. Se cobra demais, tem excesso de exação. Se cobra de menos, tem sonegação tributária. Então, a certeza e a segurança com relação à cobrança é realmente um ponto delicado. Depois Exatamente. veio aí o provimento do CNJ, que acabou também dando um pouco de luz pela lavratura da ata de posse, da ata notarial atestando a posse, e também para efeito de processamento e de Sim. registro da uso capião, porque afinal de contas são dois passos, vamos dizer assim, né? Uma Isso. cobrança pelo processamento, uma cobrança depois, finalmente, pelo registro. Teve, inclusive, já entrando um pouco mais no nosso tema aqui, uma pergunta que surgiu, que é uma pergunta muito óbvia, muito evidente, mas que a gente deve sempre reiterar aquilo que é evidente, porque muitas vezes a gente se depara com a fuga daquilo que é o comum. Teve gente perguntando onde que pode fazer a uso capião extrajudicial. Posso fazer em qualquer cartório? Posso fazer a ata em qualquer cartório? Posso fazer o procedimento de reconhecimento em qualquer cartório? E o registro, eu posso fazer em qualquer cartório? Vamos voltar um pouco nesse tema, Felipe? Como é que é? Então, os atos notariais, de forma geral, eles não possuem territorialidade, só que o provimento trouxe a territorialidade para a questão da ata notarial para fins de uso capião, né? Veja bem, a ata notarial para fins de uso capião, sim, você vai fazer na comarca, né? Na cidade que você está, do imóvel, né? Mas as atas declaratórias, aí você vai fazer uma ata para fins de uso campeão, você pode fazer tantas quantas forem as atas, né, declaratórias que você precisar, né? Aí sim, aí vai fugir dessa regra, mas a territorialidade ela é necessária, É né, muito para a interessante ata isso, notarial. porque, inclusive, antes da entrada em vigor do CPC, o pessoal não usava muito o termo ata notarial, muita gente falava de escritura declaratória. E a pessoa ia lá no tabelionato e falava assim: quero declarar minha posse. E rigorosamente você pode declarar a sua vontade da maneira que você quiser. Você pode declarar ela por instrumento público e pode também não, por que não, por instrumento. Você pode declarar por instrumento particular e por que não, por instrumento público. E muito tabelionato tomava essa declaração de posse que rigorosamente não diz muita coisa. Agora, a ata notarial em si ela depende da verificação de um estado de fato. Exatamente. E uma das coisas que eu aprendi como juiz é que é importante, se a situação é fática, dar uma olhadinha lá para ver o que está acontecendo. Porque dos erros mais grosseiros que eu pratiquei em ações possessórias foi exatamente na análise, deferimento ou indeferimento de liminares possessórias, sem fazer uma justificação prévia, ou seja, sem trazer as partes para a audiência, ouvir delas o que estava acontecendo na situação do fato. E no caso aqui, eu acho de todo prudente, não está na lei, não está no provimento, mas é de todo prudente que o tabelião compareça ao local. Sim, E aí não tem como ser tabelião de outro lugar, né? Porque afinal de sim. contas, a gente pode celebrar um negócio jurídico no tabelionato que a gente quiser no país,
mas o tabelião ele não pode mudar de lugar para ir Sim, colher essas assinaturas. Então, acabou sim, que a regulamentação veio nesse sentido. Agora, muito peculiar e bizarro foi o caso que eu ouvi, Felipe, de um processamento de uso capião fora do registro do local da sua circunscrição. E aí, pessoal, não tem jeito, né? Porque a ação judicial, ela também necessariamente, versando sobre a propriedade de imóvel, a ação judicial deveria ser proposta no foro de situação da coisa. sim. O mesmo vale para o registro de imóveis, para além de considerações registrais, se a gente pegar essa origem aí do processo judicial. Então, lá no registro da circunscrição do imóvel, é o lugar onde vai ser processada esse processo administrativo de reconhecimento extrajudicial da uso capião, e lá também onde vai ser, depois da decisão final de deferimento, é onde vai ser deferido e vai ser registrado na matrícula. Aí a pergunta que surge, inevitavelmente, pode o registrador, Felipe, se recusar a processar ou a registrar essa uso capião? Como, na verdade, tem sido essas recusas na sua prática aí? Na verdade, as maiores dificuldades aqui de recusas, porque a gente, pelo menos eu, tento fazer com que a situação não seja recusada no cartório. Então, a gente vai ter que, no cartório de registro de imóveis, a gente vai ter que construir toda a situação antes. A recusa, muitas vezes, a gente enfrenta no tabelionato de notas. Você veja bem, eu tive uma situação uma vez que a gente precisava, tem até uma pergunta aí de soma de posse e tudo mais, a gente precisava somar a posse e já de cara no tabelionato de notas a pessoa falou, opa, já não pode. Então eu acho que a maior dificuldade, antes mesmo da gente chegar no registro, pelo menos na minha experiência, é junto ao tabelionato. Porque o tabelião, na hora dele lavrar a ata, para fim de instruir essa uso capião, né, no registro, ele já fica inseguro. Ele já fica. Então, eu já me deparei com algumas recusas, vamos dizer assim, construir para poder fazer a ata notarial, né? Uma vez indo ao registro, se a coisa estiver bem construída, se tiver recusa, tem que suscitar dúvida, né? Tem o procedimento da dúvida, né? Quando juiz, eu tive algumas situações também foram de intenso aprendizado, né? De mandar registrar uma uso capião reconhecida judicialmente e receber uma nota devolutiva muito bem fundamentada. E depois fui acabar entendendo um pouquinho essa questão da qualificação registral, porque efetivamente o registrador ele não pode entrar no mérito daquilo que foi Sim, decidido. Então, o juiz é aquele que tem a liberdade de conhecimento da prova, que vai analisar a posse, o tempo da posse, os predicativos da posse, e vai ver se transcorreu o tempo necessário para transformar aquela situação fática numa situação jurídica de propriedade. Agora, chegando no registro, outras questões vão ser levantadas, especialmente no que diz respeito à abertura de matrícula. Então, por exemplo, para o imóvel rural, a gente vai ter ali a necessidade de georreferenciamento. Se a descrição vier não georreferenciada, vai acabar dando recusa. sim, Se foi concluída a ação, o juiz tem que expedir um ofício lá para o INCRA para fazer o cadastramento do imóvel rural no Sistema Nacional de Registro de Imóveis Rurais, para gerar o sim, CCIR. CCIR é elemento de identificação na matrícula. Então, essas coisas podem surgir. sim. Agora, recusar mesmo, não pode. Sem O motivo, registrador, não, sem motivo, não pode recusar. O é. registrador nem pode recusar a não processar. Eu vejo ali um Nota paralelo entre. devolutiva com fundamento é uma coisa, recusa Exatamente. sem motivo Exatamente. algum é outra. Tem uma questão da inafastabilidade, né, que você tem para o juiz e que tem para o registrador também, que se a pessoa chegar lá, ela faz o requerimento e você não pode se recusar a receber o requerimento, você recebe o requerimento e por mais infundado que ele seja, você faz uma nota devolutiva porque você viabiliza que a parte aí, então, suscite uma dúvida, né? Então, tudo tem que ser devidamente motivado. Há situações ali em que o registrador pode e deve olhar para aspectos registrais. Agora, no mérito, o registrador não pode entrar. Ou seja, se o registrador
se recusar a processar o requerimento, ou se ele se recusar a acolher o mérito daquilo que foi decidido pelo juízo, aí cabe certamente a suscitação de dúvida para resolver esse dilema, o que não o que não deveria ser a regra, né? Deveria ser a exceção. Eu gosto de me deixar sempre muito aberto para conversar com as pessoas, que a gente vai aí aprendendo. Agora, dentro desses procedimentos de uso capião, aí começam a surgir inúmeras coisas. O pessoal costuma perguntar demais nessa interface da posse oriunda de sucessão hereditária, às vezes uma sucessão hereditária não formalizada, e de outras sucessões, de outras também relações possessórias e somas possessórias. Você já chegou a trabalhar com algum caso desses, com esse tipo de situação? Eu tive uma situação interessante que era uma promessa de compra e venda, marido e mulher, né, os promitentes compradores, né, os adquirentes, e marido faleceu. Então ficou a esposa viva, ficaram os filhos. O marido faleceu, e aí a ideia era entrar com uma uso capião. Aliás, o cliente ainda falou que tinha que ser extrajudicial, porque ele precisava da celeridade. E aí o enfrentamento foi se dava entrada no nome do espólio, dava entrada somando posses. Eu entendo, apesar da doutrina falar que pode ser os dois, a legitimidade aí tá meio que concorrente, vamos dizer, eu entendo que se pode, aliás, foi o que a gente fez. Somamos posse da esposa, quando houve o óbito do marido, pelo princípio da Cesine, a posse se passou para os herdeiros, e então a gente entrou somando as posses e foi registrado a uso capião no nome da esposa viva, 3 herdeiros. Eu tive o último uso capião que eu tive lá com deferimento foi exatamente um caso desse, que inclusive precisava analisar qual que era a fração de cada um ali. Tinha a viúva meera e tinha depois 4 filhos ou 3 filhos de um casamento comum e um filho que era pré-morto e deixou um neto de um casamento anterior. Então a gente tinha uma situação ali sucessória complexa para ser analisada. No caso, eu também deferi que fosse feito direto. E eu acho que essa é uma posição boa, porque é uma posição que prestigia a economicidade do ato. Porque se você fizer pelo espólio, certamente tem inventário, você vai ter que fazer o inventário, vai ter que registrar a partilha e recolher o ITCMD do imóvel. Agora, se você fizer direto em nome das partes, você não estaria atraindo a necessidade de praticar esses atos. E aí a pergunta que você faz pode, então, fazer isso ou não pode? Olha, eu sou da opinião que pode, Felipe, porque assim, a posse é uma situação fática, né? E ela é transmitida de maneira imediata com a morte, por direito de Cesine, como você falou. Então, o pessoal costuma perguntar, dá para somar a posse do filho com a do seu antecessor, o pai ou a mãe pré-morto, enfim? Na verdade, não é que dá, deve, né? Soma-se a posse por successio possessiones. Já successio possessiones você pode, né, por negócio jurídico, escolher se você vai somar ou não, conforme aquela posse tem os predicativos que você deseja ver contemplados ali na hora da análise. Mas você pode escolher não somar as posses, no caso do negócio jurídico. Agora, na sucessão hereditária, ela é meio que automática, não tem negócio jurídico. Ela acontece e soma-se. E nesse caso aí, para você ir para o extrajudicial, né, eu acho assim que não é tão simples, porque tem que provar o óbice, né? Você tem que ter um óbice, né? Não sei se você vai entrar nisso, um óbice, uma justa causa para você poder ir para o extrajudicial. O provimento fala nisso, né? O CNJ fala, olha, a pessoa tem que falar, por que não dá para escriturar adequadamente os atos? Por que não é possível fazer uma escritura definitiva de compra e venda, ou então um inventário partilha judicial ou extrajudicial? O que acontece aqui que não é possível? Porque, rigorosamente, esses atos atraem a incidência do ITBI, do ITCMD, dos emolumentos da escritura. Você chegou a ter algum problema com esse tipo de situação, a prova da causa? Na verdade, eu acho que uma das questões, pelo menos a questão mais importante, quando eu recebo a situação, é ver se existe realmente o óbice. Porque é muito tentador para a gente fazer pelo extrajudicial. Você diz, a justiça demora, ela é demorada.
O extrajudicial não é tanto, é mais exigente, vamos dizer assim. O trabalho tem que ser mais bem feito, eu vejo dessa forma. Só que é tentador você ir para o extrajudicial, mas você só vai para o extrajudicial se tiver um óbice. Se não tiver um óbice, cadê o cara? Eu acho o cara, eu vou ligar para ele, vou passar a escritura. Se você liga para ele e passa a escritura, você não vai fazer um uso campeão extrajudicial, né? Então, assim, essas questões do óbice, elas são muito interessantes. Essa providência do provimento aí, eu acho ela, respeito naturalmente, e estou vinculado a ela pelo princípio da legalidade, estrita legalidade, mas assim, academicamente, eu tenho algumas ressalvas, porque a pessoa não é obrigada a fazer o registro, né? Ela tem o ônus do registro. Na verdade, o princípio da obrigatoriedade lá tem muito mais sentido de encargo do que de obrigatoriedade em si. Então, a pessoa que escolhe não fazer o registro, ela fica desprotegida, ela fica desamparada pelas prerrogativas que o sistema extrajudicial defere, entre os quais da presunção de veracidade, da segurança jurídica e da própria continuidade. Na hora de vender esse imóvel, ela vai poder vender adequadamente. Agora, se ela escolhe não escriturar o ato e registrar em seu nome, isso por si só não macula o fato de que ela exerce posse, né? Posse a justo título, inclusive, que depois, lá no final das contas, acabaria desaguando necessariamente na uso capião. Mas não é essa a opção legislativa. É importante todo mundo ficar atento, os advogados, os estudantes, juízes, membros do Ministério Público que tiverem eventualmente aí, que realmente é uma exigência feita pelo provimento, a gente não tem muito como escapar. Então, sempre que é possível escriturar o ato, a gente precisa saber por que ele não foi escriturado. E as situações fáticas que surgem com relação a isso são as mais diversas. Uma muito comum que a gente costuma ver é o loteador fez um compromisso de compra e venda e depois ele faliu, dissolveu, os sócios morreram, não acha mais, não tem mais como outorgar aquele instrumento definitivo, ou então talvez requerer um alvará judicial para lavrar, é muito difícil. Então aí o pessoal costuma fazer. Essa questão do óbice é tão relevante, principalmente aqui em Minas, pelo seguinte, a gente tem uma diferença de provimento aí, do estado de São Paulo para Minas, me corrija se eu estiver errado, a ata notarial para fins de uso capião em São Paulo, ela é calculada, ela é valorada sem conteúdo. Não, acho que ela é valorada com conteúdo, a ata em notarial. São Paulo é com conteúdo? Pelo valor venal do imóvel, sim, que deve inclusive ficar expresso. Não sei se tem algum Minas outro estado aí que... Aqui em Minas é com conteúdo e é muito caro. Vamos dizer assim, você vai pagar o valor de uma escritura de compra e venda. Fazer essa ata notarial. Então, você imagina, você vai instruir o seu cliente a fazer uso capião extrajudicial, a fazer essa ata notarial que ele vai gastar lá um dinheiro considerável, para depois correr o risco de ter qualquer problema lá no registro de imóveis e não passar. Então, isso é uma coisa até que um pouco que faz com que o trabalho tenha que ser mais bem feito, mais rigoroso ainda, para poder não ter problema. O que chama a atenção é essa questão dos custos, né? Em primeiro lugar, assim, será que a pessoa ali está querendo evitar o recolhimento de algum tributo ou o recolhimento de algum emolumento? Essa pergunta sempre surge, né? E quando fica evidente que não dá para lavrar, aí a gente fica tranquilo de prosseguir no feito. Nesse último aí que eu registrei, a gente tinha sucessivas escrituras de venda, de transmissão de posse outorgada por sucessores, e tinha uma pessoa lá que tinha desaparecido no mundo, ninguém sabia o paradeiro e não tinha mais como. Então aí não havia mais como localizar essa pessoa. Tentamos diligenciar dentro do procedimento, depois ficou devidamente demonstrado que a gente usou o endereço da matrícula e que a parte diligenciou a busca de endereços nos distribuidores judiciais, no próprio sistema extrajudicial, e tentou fazer a localização dessa pessoa, até que a gente publicou um edital, e aí vida que segue. E aí seguiu e edital, assim como foi feito para os terceiros. Então, esses óbices aí, eles existem mesmo. Lá no cartório, a gente tem conseguido processar esses pedidos de uso capião aí
com um pouquinho mais de um ano. Não é um prazo assim muito satisfatório. O ideal na minha cabeça é que ficasse ali abaixo dos 6 meses. Mas é o que tem sido possível diante Mas das perto do dificuldades que judiciário, surgem. né, a diferença é Mas enorme. perto do judiciário é uma coisa horrível. Na, Não, na, na vara não. onde eu trabalhei, a gente simplesmente não conseguia fazer as ações chegarem ao final. Para começo de conversa, que às vezes ali existia muita questão possessória misturada com questão de uso capião. E não dá, embora você possa usar o uso capião como matéria de defesa ou até como fundamento da sua causa de pedir, não dá para deduzir dentro do mesmo processo, porque os ritos são inconversíveis, né? A ação de uso capião demanda publicação digital, intimação da fazenda, verificação dos confrontantes, enquanto que a ação possessória é uma ação entre duas partes. Então, Sim. uma coisa acabava atrasando a outra. O uso capião atrasava a citação, intimação e desenvolvimento da contestação, e, por outro lado, a possessória acabava atrasando a uso capião. Então, pela minha experiência prática, mais do que acadêmica, eu vejo que simplesmente não é possível acumular esses dois pedidos assim para efeito de conseguir a providência final. Não dá para acumular. Não quer dizer que você não pode alegar exceção de uso capião, não é isso. Alega exceção de uso capião, mas você não vai intimar e trazer para o feito todas as fazendas e Sim. publicar o edital e transformar aquilo numa verdadeira ação de uso capião para querer registrar depois, porque você vai ter muita dificuldade com isso na prática. E as ações de uso Não. capião, elas não tinham pressa, né? Na verdade, não tem pressa, porque o imóvel está lá, né? E enquanto isso tem idoso precisando de medicamento, tem criança acolhida no abrigo municipal, tem réu preso, réu Vara única, solto. né? Pega tudo, né? É uma loucura, né? Então, a ação de uso capião ela acaba demorando mais mesmo. Eu sou um grande entusiasta aí da uso capião extrajudicial e vejo que agora, com essa medida provisória do final do ano passado, a 1085, que foi recém-aprovada agora, aí a gente vai ter um paralelo com a adjudicação compulsória. Inclusive, vem lá no artigo seguinte da Sensacional. 6.015, que é o Sensacional. 216A ficou para uso capião, 216B ficou para adjudicação compulsória. A E gente aí tinha eu quero. projeto de lei, né? A gente tinha projeto de lei para poder transformar a adjudicação compulsória em legislação para poder fazer no cartório. Aí veio a medida provisória e vai resolver esse problema. Vai ser Vai excelente. ser fenomenal. Eu acho que num primeiro Vai. momento as dificuldades vão ser as mesmas da uso capião, né? Lá a gente também tem esse paralelo da ata Ah, notarial. Depois a gente tem, nesse momento agora, ainda a ausência de regulamentação por parte do CNJ no que diz respeito a todo o procedimento, aí vai processamento, ser a mesma emolumento. coisa. Aí você vai no tabelionato, aí o tabelião, olha, tem que ver aqui Então porque não regulamentou ainda, vamos ver, né? esse Aquele começo é sempre enfrentamento. meio difícil. Eu acho que vai ser É. difícil, mas tem um professor que eu admiro demais, o Dr. Germano, que foi desembargador aqui em São Paulo, hoje ele é registrador no Paraná, que fala que assim, olha, veio a lei é como se fosse uma estrada sem sinalização. Dá para dirigir? Dá, mas não tem sinalização, então vai com cuidado que senão você pode bater. Depois vem a regulamentação, que é toda a sinalização vertical e horizontal que vai dar para a gente as balizas corretas de como processar, cobrar, etc. Então, mas dá para aplicar? Bom, assim que tiver aí valendo, na verdade, mídia provisória já está valendo, mas enfim, quando a gente tiver a sanção e promulgação, vai estar lá à disposição de todos os usuários. Eu acho que vai ser mais um caminho, né? Que vai ter essa interface com o uso capião. Às vezes vai evitar a própria uso capião, a adjudicação, né? Que vai fazer o uso correto da adjudicação. Sim, com certeza. Vai Agora, o ser mais um problema é que na caminho. adjudicação vai ter o ITBI, né? Tem que ficar atento com isso. Na Aí, uso aí capião o não tem sujeito vai ITBI, né? querer ir para uso capião para evitar, né? Aí É, vem essa questão também. eu acho que é necessário ter essa atenção aí, porque, assim, realmente, né, na adjudicação compulsória você está transmitindo a propriedade, ela formalmente, né, tabularmente falando, ela está em nome do proprietário ainda, que comprometeu, que, sei lá, transmitiu a posse, e aí vai adjudicar, então tem que transmitir, tem que recolher o ITBI. Na Sim. uso capião não tem essa situação de TBI. E tem algumas cidades, como provavelmente o caso de Campinas, por exemplo, onde eu moro. Campinas é uma cidade em que o ITBI ele vai custar a bagatela de 10 vezes o valor do registro.
Então é muito caro. Então, se você está falando de um registro de R$ 2.000, vamos supor uma escritura num tamanho bom, o ITBI ali está na casa dos R$ 20.000. É realmente muito Nossa. caro, não é para qualquer um, não é moleza não. Tá certo, a ideia hoje Interior de São aqui, Paulo é diferenciado, Gustavo. interior de São Interior Paulo, de São Paulo é diferenciado do resto do Brasil. mas se deixar eles tributam até o ar que você respira, meu amigo, É, não é, é. não é moleza não. Tá certo. Ô Felipe, a gente já partindo aqui então para o encerramento, a ideia aqui realmente era fazer um bate-papo leve, descontraído, meia horinha para chamar atenção para o nosso pessoal aí, para esses temas relevantes. Até aproveitando, antes que eu me esqueça, tem curso gratuito aí sendo disponibilizado essa semana. Não sei se você viu, Felipe, ou se os demais seguidores aí tiveram atenção. Tem um curso de alienação fiduciária que a gente está divulgando aí, gratuito, para aqueles que são os estudiosos ou que se interessam ou que querem prestar Esse concurso tema é público. muito interessante, muito Esse interessante. é a garantia Esse é mais o tema. usada, É, a é. garantia mais usada aí e que tem tantos detalhes também, judiciais, extrajudiciais. Tive a ajuda de um grandíssimo colega, o professor Eduardo, que foi estudante comigo na faculdade, depois estudou comigo para magistratura, passou antes de mim, porque é muito mais inteligente. E ele me ajudou com essa parte judicial, eu fiz a parte extrajudicial e material e está muito bacana. Então fica aí o convite para todo mundo que está nos ouvindo, não deixar de procurar e acessar, porque é gratuito até dia 13, segunda-feira que vem. Mas já partindo aí para o nosso encerramento, Felipe, queria saber se você tem alguma consideração final aí e deixar suas palavras finais para a gente poder partir para o encerramento. A consideração final geral sobre a uso campeão extrajudicial, pelo menos que eu tenho visto, principalmente para o colega advogado, né, que é para quem eu mais falo, é o seguinte: estude. Estude porque essa história de chegar lá no tabelionato de notas e a coisa andar sozinha, você vai ter que construir. E é uma construção muito interessante e que vale super a pena, porque o advogado ele consegue trazer a solução para o cliente dele muito mais rápida, muito mais efetiva, né? Então, assim, é um nicho de mercado, eu vejo poucos colegas atuando, poucos colegas fazendo realmente. Às vezes dá até um tipo de preguiça, é mais fácil ir para o judiciário, né? No judiciário o juiz manda emendar a inicial se der alguma coisa errada, a emenda inicial. Manda não sei o que. Ali não, ali você tem que deixar a coisa redonda. Então é um tema assim que vale super a pena estudar. Agradecer, Gustavo. Sensacional a sua iniciativa das lives. Interessante também o curso de alienação fiduciária. Eu sou apaixonado por alienação fiduciária. Foi tema até no meu TCC da minha pós, né, que é a 9514, todos aqueles procedimentos de retomada do imóvel, leilão e tudo mais. Muito interessante, vale a pena. E agradecer a todos aí que participaram. Se tiver Obrigado. Eu já, pergunta, pegando uma carona no seu convite para que todos estudem a matéria, eu gostaria de falar para as pessoas que estão aí com uso capião tramitando judicialmente ainda, que se utilizem do provimento da uso capião extrajudicial para entender como deve instruir a uso capião judicial, se a escolha for pela judicial. Porque lá tem muita solução inteligente, bacana, e que mostra o caminho das pedras, fala quem você tem que intimar, como que tem que intimar, onde que vai ser, se precisa mesmo abrir uma nova matrícula ou não, no caso das unidades autônomas de condomínio edilício, enfim, lá tem, ou então lote já devidamente especializado no registro, enfim, lá tem no provimento muita solução bacana que você pode transportar para o judicial, sem esquecer que você pode depois aproveitar o procedimento extrajudicial que deu na água, você pode tentar aproveitar ele no judicial aí, no que for possível, em especial no que se refere às provas que foram já recolhidas. Então, com isso, eu deixo aí o meu muito obrigado, agradeço a sua disponibilidade, Felipe, sigo você aí nas redes e admiro o seu trabalho aí, que é de extrema relevância. E para a gente encerrar, eu vou deixar aqui também um sonzinho que a gente pode ligar agora aqui e aumentar, que é Should I Stay or Should I Go? Valeu, bom pessoal, demais. todo mundo que esteve Show. ao vivo aí com a gente.
música boa a gente sempre ouve. Felipe, obrigado. Boa noite para você. Muito obrigado, Um abraço. Gustavo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.